O áudio do meu irmão chegou às 10h47 da manhã. 43 segundos. Eu ouvi 2 vezes para ter certeza de que tinha entendido direito. Ó, Cláudia, é o seguinte. A mãe falou que você vai de azul na formatura. Então, melhor você nem ir no Copacabana Palace depois da cerimônia, sabe? Tipo, seu estilo é meio... como eu posso dizer? Básico. E vai destoar das fotos profissionais. A gente tá pensando em vender pra revista, entende? Nada pessoal. Beijo. Não gritei. Não joguei o celular. Simplesmente calculei o retorno sobre o investimento da minha dignidade e descobri que estava no vermelho. Respondi com uma palavra. Entendido. Depois, abri o aplicativo do banco, encontrei o comprovante da transferência de R$ 280 mil e liguei direto para o gerente do Copacabana Palace. Bom dia, aqui é a Cláudia Tavares. Preciso cancelar a reserva do Salão Nobre para dia 15. 1 hora depois, a formatura estava cancelada. Antes de eu contar como desmontei eles, deixa um comentário e me fala de onde você está ouvindo e que horas são aí. Adoraria saber quem faz parte da nossa comunidade. Eu estava sentada no meu escritório em casa, cercada pelo ronco baixo dos 2 monitores. Para qualquer um olhando de fora, meu apartamento de 2 quartos em Botafogo provavelmente parecia humilde. Aluguel de 3.500, porque eu preferia pé direito alto a endereço chique. Dirigia um Civic de 6 anos porque estava quitado. Meus móveis eram de madeira de demolição que eu mesma restaurei. No mundo do meu irmão Rafael, valor era algo que você vestia ou postava no Instagram. No meu mundo, valor era liquidez, juros compostos e a capacidade de dormir à noite sem dívida. Li o áudio dele mais uma vez, analisando não como irmã, mas como engenheira procurando falha estrutural. Seu estilo é básico. A lógica era fascinantemente falha. Rafael assumiu, com a confiança absoluta do filho de ouro, que os R$ 280 mil, garantindo a formatura dele, vinham dos nossos pais, Sérgio e Lúcia. Ele achava que eu era só uma convidada que ele podia reposicionar para proteger a estética dele. Não sabia que 3 meses atrás meu pai tinha me ligado em pânico, admitindo que não tinha o dinheiro para o sinal do hotel, me implorando para bancar para ele não perder a cara na frente das famílias ricas dos colegas de turma do Rafael. Eu tinha transferido R$ 280 mil direto para o Copacabana Palace para salvar ele da humilhação. Nem pedi obrigada. Só arquivei o comprovante. Mas o áudio do Rafael tinha acabado de anular o contrato. Não me senti triste. Senti a clareza fria e afiada de uma auditora encontrando erro massivo nos livros. Peguei o celular e disquei para o gerente de eventos do Copa, Marcelo. Marcelo, bom dia. Aqui é a Cláudia Tavares. Doutora Cláudia, como vai? Tá animada para a formatura? Na verdade, preciso fazer um cancelamento. Pausa. Cancelamento? Da festa inteira? Isso mesmo. Quero solicitar o estorno da transferência que fiz 3 meses atrás. Mas, doutora, faltam 4 dias. O cancelamento nesse prazo tem multa de 10%. Eu sei. Aceito a multa. Pode processar. Ouvi o som de teclado do outro lado. Deixa eu conferir aqui. R$ 280 mil. Menos 10%. O estorno seria de 252 mil. Tem certeza? Absoluta. Posso perguntar o motivo? Aconteceu alguma coisa? Mudança de planos, disse simplesmente. Quanto tempo leva o estorno? Cai na conta em até 3 dias úteis. Mas, doutora, só para confirmar, o evento não tem outro pagador? Porque se cancelar, a data é liberada e... Não tem outro pagador. Pode cancelar tudo. Buffet, decoração, open bar, fotógrafo, tudo. Entendido. Vou processar agora. A senhora vai receber um e-mail de confirmação. Obrigada, Marcelo. Desliguei. A tela do celular voltou para a tela inicial. 10h58 da manhã. Pronto. Não tinha sido um grito nem uma briga. Tinha sido só uma ligação. Mas naquele silêncio, senti o movimento de placas tectônicas. A fundação do estilo de vida deles tinha acabado de evaporar. E eles ainda estavam preocupados com estética. Fechei os olhos e deixei as memórias voltarem. Não da semana passada, mas de 15 anos atrás. Eu tinha 17 anos.
Era uma terça à noite e a cozinha cheirava a frango assado e tensão. Meu pai, Sérgio, estava na cabeceira da mesa, cortando a carne com golpes precisos e raivosos. Tinha acabado de perder mais um cliente. Mal entendido, ele chamou. Mas até eu, aos 17, sabia que era incompetência mascarada de azar. Minha mãe, Lúcia, tomava vinho, os olhos pulando entre ele e o espaço vazio onde dinheiro deveria estar. Cláudia, meu pai disse sem olhar para cima. Precisamos conversar sobre seu dinheiro da poupança. Lembro do nó frio que formou no meu estômago. Eu estava juntando desde os 12 anos. Dinheiro de fazer bolo para vender, de dar aula particular para os vizinhos, não era fortuna, mas era meu plano de fuga. A gente precisa pegar emprestado, ele disse. Não era pergunta. Só por uns meses, até a empresa se recuperar. Eu tinha concordado. Claro que concordei, porque na regra não escrita da família, meu papel era ser a financiadora. Eu era a prática, a resistente, a que não precisava de roupa nova nem aula de tênis. Meu valor era medido em utilidade. Eu era um ativo a ser explorado. E tinha o Rafael. Ele tinha 14 anos, sentado do outro lado da mesa, mexendo na comida. Tinha acabado de pedir um videogame novo, caro e desnecessário. Minha mãe tinha sorrido para ele. Claro, meu amor, você merece, tá estudando tanto. Essa era a dinâmica. Eu era a sala de máquinas. Rafael era a figura de proa. Eu mantinha o navio andando. Ele fazia o navio parecer bonito. Eu era elogiada por economizar. Ele era elogiado por existir. Com os anos, os empréstimos viraram presentes e os pedidos viraram exigências. Faculdade particular para o Rafael, porque ele não serve para federal. Apartamento mobiliado perto da faculdade, porque imagem importa na medicina. Eu paguei tudo. Pagava porque cada cheque parecia estar comprando um ingresso para o amor deles. Achei que se pagasse o suficiente, se resolvesse problemas suficientes, eventualmente ia ganhar o direito de ser amada, não só usada. 3 meses atrás, quando meu pai me ligou sobre a formatura, a voz dele estava apertada de pânico. As famílias dos colegas de turma do Rafael, Cláudia, são ricas de verdade. Gente com sobrenome. Se a gente não garantir o Copacabana Palace, vão saber que somos farsantes. Vão achar que somos... Ele não conseguia nem falar a palavra. Pobres. Por favor, ele implorou. Só resolve isso pela família. Então eu resolvi. Transferi 280 mil dos meus próprios investimentos direto para o hotel. Disse para mim mesma que estava salvando meu pai da humilhação. Que era boa filha. Mas sentada aqui agora, olhando a confirmação de cancelamento na tela, percebi a verdade. Não estava comprando o amor deles. Estava pagando o resgate. Estava presa num ciclo de normalizar a crueldade, me convencendo que ser a estrutura financeira para o ego deles era uma forma de intimidade. Não era. Era exploração. Eles não me amavam por quem eu era. Me amavam pelo que eu consertava. E Rafael tinha absorvido essa lição perfeitamente. Para ele, eu não era irmã. Era recurso. Um recurso que tinha servido o propósito e agora podia ser descartado porque não se encaixava na estética. A realização não doeu, clarificou. A dor do áudio, você é básica. Não era só insulto. Era revelação. Eles realmente acreditavam que eu era inferior, mesmo estando em pé sobre meus ombros para alcançar as alturas que fingiam pertencer. Abri os olhos. O apartamento ainda estava quieto. Mas não parecia solitário. Parecia limpo. Tinha passado 32 anos construindo fundação pra gente que nunca ia me deixar entrar na casa. Hoje, tinha pegado meus tijolos de volta. 2 horas depois, a onda de choque chegou. Meu celular começou a vibrar na mesa com a energia frenética de inseto preso. Rafael. Depois mãe. Depois pai. Depois Rafael de novo. Deixei tocar. Assisti a tela acender com os nomes deles, sentindo um estranhamento, como se tivesse vendo documentário sobre predadores, percebendo que a presa sumiu. Finalmente, notificação de mensagem de voz. Era Sérgio. Apertei play, volume baixo. Cláudia, tem algum erro com o hotel?
Ligaram para o Rafael dizendo que a reserva foi cancelada por falta de pagamento. Resolve isso imediatamente. A gente tá parecendo idiota. A família do Guilherme tá fazendo pergunta. A voz dele não era de desculpa. Era de irritação. Ele genuinamente acreditava que era erro administrativo, uma falha no sistema, que eu, o suporte técnico e caixa eletrônico da família, era responsável por corrigir. Ele não conectava os pontos. Não pensou nem por segundo que a filha pobre que acabaram de deixar ser insultada tinha poder de derrubar o show inteiro. 10 minutos depois, outro áudio, dessa vez do Rafael. Ele não estava irritado, estava histérico. Cláudia, atende. O buffet acabou de me ligar. Disseram que o pagamento foi estornado. O que está acontecendo? Você hackeou a conta? Conserta agora. Sorri. Um sorriso pequeno e frio. Hackeou a conta. A ironia era deliciosa. Eles assumiram que eu tinha roubado acesso, nunca considerando que eu era dona da conta porque eu tinha financiado. As ligações continuaram. Meu celular estava quente ao toque. Silenciei e virei ele para baixo. Imaginei a cena. O gerente do hotel, educado mas firme, explicando que sem o depósito, a data foi liberada. O buffet, lamentando informar que as lagostas não seriam encomendadas. O pânico se espalhando pela bolha perfeitamente curada deles como tinta na água. Eles estavam se despedaçando. Eu sabia exatamente o que estavam fazendo. Checando cartões de crédito que estavam estourados, ligando para bancos que iam negar, tentando achar liquidez numa vida construída em alavancagem. Sérgio ia estar suando dentro do terno de linho, dando desculpas para os pais dos amigos do Rafael sobre erro bancário. Lúcia ia tentar acalmar Rafael, que provavelmente estava hiperventilando sobre a disrupção do plano dele de postar tudo no Instagram. E eu estava sentada no meu apartamento básico, bebendo água e vendo o sol se mover pelo chão. Não tinha terminado. Isso era só o pânico estético. O golpe real ainda estava por vir. Eles ainda achavam que era sobre dinheiro. Não percebiam que era sobre exposição. Abri o notebook de novo. Era a hora da escalada profissional. Não ia gritar de volta. Não ia entrar em guerra de mensagem. Ia falar a única língua que eles respeitavam. Documentação. Abri o drive compartilhado da família. Tinha criado 5 anos atrás para gerenciar documentos de imposto e escrituras. Ainda tinha acesso administrativo. Comecei a vasculhar a pasta de planejamento da formatura que minha mãe tinha compartilhado comigo meses atrás, quando ainda precisavam que eu organizasse contratos com fornecedores. Passei pelos moodboards e mockups. Então, um nome de arquivo chamou atenção. Comprovante, transferência, Copa, Sérgio.pdf. Franzi a testa. Não tinha criado esse arquivo. Cliquei. Era um comprovante de transferência do banco, com data de 3 meses atrás. Mostrava a transferência de R$280 mil para o Copacabana Palace. Mas o remetente não era eu. Era Sérgio e Lúcia Tavares. Me inclinei mais perto da tela, aumentando o zoom para 200%. A fonte no nome do remetente estava levemente pixelada, comparada ao logo do banco. O alinhamento da data estava desalinhado talvez 1 milímetro. Para um leigo, parecia perfeito. Para uma engenheira, parecia uma falsificação. Chequei os metadados do arquivo. Criado em Adobe Photoshop. Autor, Rafael Tavares. Larguei o ar dos pulmões num assobio. Eles não tinham só usado meu dinheiro. Tinham me apagado da transação inteiramente. Rafael tinha pegado meu comprovante legítimo, photoshopado os nomes dos nossos pais por cima do meu e salvado como prova da riqueza deles. Mas para quem era isso? O hotel já tinha o dinheiro. Não ligavam de quem era o nome no recibo. Abri a caixa de saída do e-mail do meu pai no servidor compartilhado. Pesquisei o nome do arquivo. Lá estava. Um e-mail enviado 2 meses atrás para Dr. Otávio Mendonça, pai do Guilherme, melhor amigo do Rafael e herdeiro de uma rede de laboratórios médicos. O assunto? Reserva garantida, nosso presente para os garotos. O corpo do e-mail era nauseantemente casual. Otávio, só passando o comprovante da reserva do Copa. Eu e a Lúcia estamos felizes de bancar isso.
Queremos que os meninos comecem a vida sem preocupação. Vamos almoçar no Jockey semana que vem? A ficha caiu com força de soco físico. Isso não era só sobre formatura. Era um esquema Ponzi de status social. Sérgio estava quebrado, liquidez zero, mas precisava que os Mendonça, família de dinheiro velho, acreditassem que ele era igual a eles. Tinha usado minhas economias para comprar entrada no círculo deles, alegando meu capital como dele próprio. E isso significava que meu estorno não tinha só cancelado uma festa. Quando puxei o dinheiro de volta, o sistema automatizado do hotel teria mandado um aviso de pagamento cancelado para os titulares do contrato. Mas como eu tinha mandado print do meu e-mail de cancelamento para o grupo da família, incluindo o Rafael, ele ia ver duas realidades conflitantes: meu recibo real mostrando que eu paguei e o recibo falso do pai dele mostrando que Sérgio pagou. A matemática não ia fechar. E quando gente rica vê matemática que não fecha, não fica com raiva. Contrata advogado. Olhei para a tela. Para o Photoshop fraudulento que estava prestes a destruir a reputação do meu pai muito mais completamente que qualquer fofoca. Não tinha só exposto ele como pobre. Tinha exposto ele como vigarista. Salvei o arquivo no desktop. Arrastei para a pasta chamada Evidências. Meu celular começou a tocar de novo. Dessa vez, não era Rafael. Não era minha mãe. Era o interfone do prédio. Dona Cláudia, tenho seu pai e sua mãe aqui. Dizem que é urgente. Olhei para o relógio. 9 da noite. Não autorizo a subida, seu Geraldo. Obrigada por avisar. Entendido, Dona Cláudia. Desliguei. Tinha a planilha. Tinha a verdade. E agora, tinha o tiro fatal. Fui até a janela. Lá embaixo, no meio da calçada iluminada pelo poste, vi duas figuras. Sérgio e Rafael. Meu pai, normalmente uma torre de arrogância e perfume importado, parecia encolhido dentro do terno de linho. A gravata frouxa, o colarinho aberto, parecia velho. Rafael estava pior. A estética de luxo tinha sumido, os olhos vermelhos de tanto chorar, a postura desabada. Peguei o celular, abri o grupo de WhatsApp da família estendida. Tios, tias, primos, 23 pessoas. Fiz upload do comprovante photoshopado. Depois fiz upload do meu comprovante real. Depois fiz upload do e-mail do meu pai para o Dr. Otávio. Digitei uma única legenda. Só para esclarecer, eu paguei a formatura do Rafael com o meu dinheiro. Meu pai falsificou o documento para fingir que foi ele. Hoje cancelei tudo porque fui chamada de pobre e básica demais pro evento que eu financiei. Não aceito mais ser banco da família. Enviar. Enviei. Do lado de fora, vi o celular do Rafael acender no bolso. Ele pegou. Leu. Vi o momento exato em que os joelhos dele dobraram. Meu pai olhou para cima, direto para minha janela. Mesmo sem conseguir me ver na penumbra, ele sabia que eu estava vendo. Não abri a janela. Não acenei. Só fiquei parada, assistindo. Eles ficaram mais 10 minutos na calçada. Depois entraram no carro e foram embora. Voltei para o sofá. Peguei o notebook. Abri meus contatos. Pai, rolar até embaixo, bloquear contato. Mãe, bloquear. Rafael, bloquear. Não era agressão, era higiene. Tava desinfetando minha vida do vírus que tinha me deixado doente por 32 anos. 3 dias depois, meu celular apitou com notificação do banco. Depósito recebido, R$ 252 mil. Encarei o número. Eram só pixels na tela, mas meu peito afrouxou de um jeito que não esperava. Não parecia ganhar na loteria. Parecia respirar depois de ficar embaixo d'água por uma década. Aquele dinheiro não era só moeda. Era meu tempo. Era cada noite de plantão offshore, cada final de semana analisando relatórios, cada momento de abnegação que suportei para construir rede de segurança que eles tentaram transformar em rede de descanso. Transferi os fundos imediatamente para a conta poupança de alto rendimento que tinha aberto naquela manhã. Um banco que minha família não sabia que existia. Nomeei a conta. Fortaleza. Sentei no meu sofá de madeira de demolição, o que lixei e envernizei com minhas próprias mãos. O sol da tarde entrava pelas janelas, iluminando partículas de poeira dançando no ar.
Tava quieto, um silêncio profundo e ressonante que se instalou nos meus ossos. Por anos, vivi com corrente invisível no pescoço. Era pesada, enferrujada, conectando minha autoestima diretamente à aprovação deles. Achei que se puxasse forte o suficiente, se carregasse peso o suficiente deles, se pagasse contas suficientes, a corrente ia virar corda de salvamento. Achei que ia me puxar para perto deles. Mas sentada aqui na paz da recuperação, percebi a verdade. A corrente não estava me segurando neles, estava me afogando. Ao estornar aquele dinheiro, não tinha só cancelado transação. Tinha quebrado o elo. Eu era inútil para eles agora. Não tinha mais utilidade para oferecer. Não era mais a financiadora, a consertadora, o bode expiatório. Era só Cláudia. E para eles, Cláudia sem dinheiro era nada. E estava tudo bem. Na verdade, era lindo. Ser inútil para gente que te usa é a forma definitiva de liberdade. Olhei em volta do meu apartamento básico. Vi os livros que amava, as plantas que mantinha vivas, o espaço limpo e organizado que custava exatamente o que podia pagar. Meu irmão e meu pai estavam lá fora, em algum lugar, se afogando num estilo de vida que não conseguiam sustentar, perseguindo status que tinha acabado de evaporar, presos numa prisão da própria pretensão. Eram ricos aos olhos do mundo, mas eram moral e financeiramente falidos. Eu era pobre aos olhos deles, mas eu era solvente, era sólida, era livre. Respirei fundo, deixando o ar encher completamente os pulmões. Tinha comprado minha própria paz de espírito, e valia cada centavo. Se você já teve que comprar sua própria paz de espírito, compartilha essa história. Você não está sozinho.